Meu querido irmão, é muito bom entrar em contato com você, mesmo através de um vídeo. É muito melhor quando é presencial, é muito mais gostoso, né? Sentindo o calor humano, apertando a mão, dando um abraço, é bem melhor. E infelizmente, em virtude dessa pandemia, as nossas atividades estão suspensas até que as coisas melhorem e a gente espere que melhore mais rápido para que a gente possa se reunir novamente. Hoje eu queria conversar algumas coisas com vocês e eu queria pensar a partir do texto que está em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 12, que diz assim: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, ele foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Já está fazendo quase um ano que foi vinculado um vídeo e uma grande convocação de fazer um jejum nacional, e aquele jejum ele era convocado inclusive pelo presidente da República. E eu lembro que pelo fato de que havia o envolvimento do presidente da República, houve um grande alvoroço entre os evangélicos, entre os protestantes, porque pela primeira vez na história do nosso país, um jejum estava sendo conclamado pelo presidente da República. E aí fez-se paralelo com o texto de Josafá, lá em Crônicas, né? A história de Josafá, em que ele conclama um jejum nacional para que Deus estivesse intervindo e libertando o povo de Israel. O fato é que lá na história de Josafá, a intervenção veio. E, de fato, Deus veio e eliminou o problema naquela situação. Mas o jejum que foi feito em abril do ano passado, ele não resultou. Nós estamos há quase um ano e estamos vivendo dias piores, inclusive, da pandemia. E essas coisas acontecem, a gente não questiona, né? Aqueles que fizeram afirmações do tipo: olha, depois dessa convocação, depois de tudo isso, o Brasil vai viver tempos de prosperidade como nunca antes visto nesse país. E aí passa-se a situação, convoca-se o jejum, participa-se do jejum e não vê essas coisas acontecendo, e aqueles que afirmam ficam por isso mesmo. Parece que não falaram nada, parece que não aconteceu nada. E quando eu reflito sobre isso e me pego pensando: escuta, por que é que não deu em nada? Por que é que o livramento não veio? Eu penso que é porque oração e jejum, de acordo com o ensino de Jesus, a igreja não é para ser usado para eliminar a pandemia, para dar freio a um vírus, a uma ação de um vírus na face da terra. De fato, essas convocações haviam na época de Israel e Deus agia em resposta ao seu povo. Mas Jesus não ensinou isso em relação à igreja, até mesmo porque o povo de Israel ele estava, né, e ainda está limitado a um território, um povo, é um único sangue, aquela coisa toda ali muito bem reservada, e era uma teocracia. Todo o povo, diante de uma conclamação, era todo o povo iria jejuar, iria orar, e havia quebrantamento em toda a nação. E não era apenas em Israel, Nínive também aconteceu isso, né? Depois da pregação de Jonas, o rei conclamou todos os ninivitas a jejuarem, inclusive ele fez com que até os animais jejuassem, porque era uma monarquia, né? Havia um rei, que aquilo que ele falava todos obedeciam. Mas a igreja, ela está espalhada pela face da terra, em diferentes situações, em diferentes contextos. A igreja está em diferentes regimes.
E me parece que quando Jesus fala a respeito de jejum, orientando a igreja, ele fala que jejum faz parte de uma atividade da intimidade desse indivíduo com Deus. Ele diz, inclusive, que quando você estiver jejuando, você deve, inclusive, tomar banho, né? Pentear o cabelo, colocar um sorriso no rosto, porque aquilo que você está fazendo é entre você e Deus. É em secreto, Deus, o Pai, né, te responderá. Então, me parece que a recomendação do jejum no Novo Testamento, de Jesus para a igreja, segue um outro rumo. Não tem essa finalidade de fazer convocações públicas, o envolvimento de multidões, enfim, com uma finalidade dessa. Tem muito mais a ver com a profundidade da nossa espiritualidade com Deus, da nossa intimidade com o Senhor, e é algo que deve ser feito assim de forma muito reservada. É entre você e Deus, é entre eu e Deus e mais ninguém. Parece ser isso que Jesus nos ensina de forma muito clara. Um outro fato que está acontecendo hoje, né? Eu vi alguns vídeos que tem aí um pregador vestido de saco pregando. Ele foi em Nova York, tem um vídeo dele em Nova York, pregando em Nova York, arrependam-se, e convocando o povo ao arrependimento. Veio ao Brasil falando em inglês, tendo uma tradutora para falar, citando versículos bíblicos e fazendo uma convocação dessa na nossa nação. Me parece um tanto fora de contexto, porque é como se no Brasil não tivessem pregadores, não tivesse as próprias escrituras. Nós temos a igreja estabelecida no Brasil, que prega todos os dias. Nós temos a palavra de Deus traduzida em várias versões. Então, me parece não fazer sentido aparecer alguém meio que se assemelhando aos profetas de antigamente, mas de uma forma muito modernizada, né? A roupa é de saco, mas sempre acompanhado com uma boa imagem, com uma imagem muito bem feita, uma publicação de boa qualidade, e tão diferente, por exemplo, de um João Batista que ele surge no deserto, né? Uma das vozes dele é "Ouça a voz que clama no deserto". E o João Batista, ele não foi para o centro, não foi para Jerusalém, ele não foi para o centro, não, ele começou pregando exatamente no deserto. As pessoas é que se deslocavam para lá. Então é alguém que vem com uma roupagem de um profeta lá antigamente, mas muito fora de contexto, acho que aproveitando aí a pandemia que sensibiliza as pessoas ficam muito mais vulneráveis a buscar vários tipos de espiritualidade e ficam mais afeitas a esse tipo de coisa. E a respeito disso, eu queria também tocar no ponto e fazer uma amarração nesses dois assuntos, e mais um terceiro, né? O jejum que foi convocado em abril do ano passado, esse homem que aparece aí no Brasil, em vários lugares do mundo, vestindo de saco. E também uma ideia que eu ouço de forma muito recorrente nas redes sociais, é aquela expressão que diz: a pandemia veio para nos mostrar isso. Essa pandemia veio para mostrar isso. E eu não gosto dessa expressão, eu não uso essa expressão. Por quê? Porque eu não acredito que a pandemia tem propósito. Ou ela foi enviada com um propósito definido, como se alguém tivesse iniciado essa pandemia com uma finalidade de mostrar alguma coisa para a humanidade. Ou, sendo mais claro, eu não acredito que essa pandemia foi enviada por Deus para que, assim, Deus desse uma lição para os seres humanos, para que os seres humanos aprendessem uma lição. Eu não acredito nisso. A partir do que o Novo Testamento me ensina, a partir da revelação de Jesus Cristo, eu não acredito nisso. Eu não acredito que a pandemia ela foi enviada por Deus. Eu não acredito que ela está aqui para nos ensinar algo.
Eu acredito que, uma vez que ela está estabelecida, nós podemos aprender várias lições. Mas isso é outra história, né? Uma vez que a pandemia está aí a todo canto, de fato nós podemos rever muitos conceitos, os seres humanos podem aprender muitas lições, a gente pode rever. Mas eu não acredito que essa pandemia veio para nos dar as lições. E também eu não acredito que conclamações do tipo arrependa-se Nova York, arrependa-te Brasil, e assim o teu povo será curado. É como se a nação brasileira se arrependesse, o vírus seria banido da nossa terra. Eu não acredito nisso. Porque quando Deus quis fazer com que os seres humanos se aproximassem dele e se arrependessem, Deus enviou Jesus Cristo de Nazaré. Inclusive, João, quando fala disso, ele diz, eu não vim, o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvar. A finalidade, o propósito de Jesus não foi condenar, veio para dar salvação. É a expressão de Jesus no capítulo 3 do Evangelho segundo João. A expressão é exatamente essa, lá no versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então a finalidade de Jesus ter vindo ao mundo é para salvar, não é para condenar. Quando Deus ele quis promover isso, que os seres humanos se aproximassem dele, gerar um quebrantamento e uma aproximação, Deus não enviou uma pandemia, Deus não enviou uma catástrofe, Deus não enviou uma tragédia, Deus não enviou lutas e dores, Deus enviou Jesus. Inclusive, ele enviou o seu Filho e o seu Filho assumiu sobre si as dores da humanidade. O castigo que pesava sobre nós recaiu sobre ele. E aí parece que diante de uma pandemia, a gente começa a inverter tudo isso. O evangelho para de ter sentido e a gente começa a ficar imaginando o que pode estar acontecendo. E aí a gente tira o evangelho e começa a dar vazão que as nossas convicções, as nossas crendices. Começa a imaginar, inclusive, que Deus está por trás disso. De alguma forma Ele está por trás, enviando essa pandemia para nos ensinar uma lição que ninguém ainda aprendeu. Isso me parece sem sentido, porque todas as vezes que Deus fez intervenções na história da humanidade, dessa forma, para punir os seres humanos, isso ficou muito claro. Isso ficou nítido, ele falou, né? Quando isso não é falado, quando isso não é externado, então por que devemos chegar a essa conclusão? Por que a gente teria que chegar a essa conclusão? E eu me lembro do que ocorreu, por exemplo, no dilúvio, né? Diz que depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, depois que passou o dilúvio, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Então, assim, o que ocorre? O que ocorreu? Deus puniu a humanidade. Deus enviou sobre a humanidade um dilúvio. Aí, quando passa o dilúvio, Deus mesmo diz, olha, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais. Nunca mais eu punirei os seres humanos dessa forma. Por quê? Porque o coração do homem é mau, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância.
Então Deus já conhece o coração humano, já sabe a maldade do coração humano. Ele já sabe quem somos nós. E aqui diz que ele nunca mais fará isso. Mas nós estamos apregoando isso. E quando eu digo nós, é a igreja. Nós que temos o grande privilégio de anunciar o evangelho, a gente fica anunciando, olha, Deus está mandando aí para punir a igreja, para disciplinar a igreja, para punir os seres humanos, para colocar os seres humanos na rota. E o evangelho, a revelação como um todo, me faz convencer que não. Não é assim que eu penso. Quando Deus quis colocar os seres humanos na rota, ele enviou Jesus. E o texto que eu li diz que aquelas pessoas que ali viviam viam uma grande luz. Eles viram uma grande luz. Aquele povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Aqueles que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma grande luz. E como raiou uma grande luz, aí daí em diante Jesus começou a ensinar, começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. É porque a luz raiou. No momento em que Jesus aparece, no momento em que Jesus começa a se manifestar e o povo vê essa grande luz, aí sim faz sentido essa convocação de arrependimento, porque a grande luz brilhou. Não apareceu uma grande pandemia, um grande desastre. Porque parece que quando acontece uma tragédia, aí a gente se levanta para conclamar o povo para se arrepender. E Jesus fez exatamente o contrário, ele foi manifestar a luz. E como o povo viu uma grande luz, quem estava nas trevas viu uma luz, ele chamou ao arrependimento. Porque o que é arrependimento? É mudança de opinião. E aí Jesus disse, agora vocês podem mudar. Porque vocês estavam vivendo nas trevas. E agora vocês viram uma grande luz. É como se o povo estivesse atrás das cortinas. E agora as cortinas foram abertas. E a luz brilhou. A luz veio sobre o povo. E Jesus disse, arrependam-se. Mudem de opinião. Mudem de vida. Existe uma outra forma de se viver. Então Jesus conclama ao arrependimento e à mudança diante de luz e não diante de trevas. E não diante de tragédia. Então o que nós precisamos fazer como igreja é ser luz, é iluminar aqueles que estão nas trevas e uma vez que essa luz brilhar sobre eles, chamá-los ao arrependimento. Porque eles terão condições de fazer discernimento, de fazer avaliações. Não é apresentando tragédias. A gente mostra a morte, se arrependam, senão vocês vão morrer. Olha a tragédia aí, arrependam-se ou então a pandemia vai destruir o mundo. Enquanto o povo não se curvar, enquanto o povo não se arrepender, Deus não tira a pandemia da face da terra. Gente, que compreensão mais equivocada. Me parece equivocada. Se você pensa diferente, eu respeito a sua opinião, porque essa é a minha opinião. Mas me parece que não faz muito sentido. A partir daquilo que eu vejo na revelação. A partir daquilo que eu vejo nas Escrituras. Então, a conclamação de jejum para eliminar a pandemia não deu certo. E não acredito que esse seja o caminho. Há um pregador surgindo aí vestido de saco, pregando arrependimento, porque o que o povo precisa é se arrepender para que a pandemia vá embora, também não faz sentido. E nós temos o grande desafio
de ser luz nesse momento de calamidade, de viver para a honra e glória do nosso Deus diante desse momento de muita tristeza e de muita luta. E eu quero convidá-lo a ser luz, a você ser anunciador da luz, porque nós somos luz, nós somos a luz do mundo. E sendo luz, iluminando os ambientes, iluminando as relações, iluminando os relacionamentos, iluminando as casas por onde andamos, proclamemos a mudança de mente, a mudança de opinião, o arrependimento, a mudança de percurso. Que assim seja, no nome de Jesus, na minha vida e na sua. Um grande abraço, um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.